que essas medicações, eles vieram colaborar muito aí para pacientes com quadros de obesidade e sobrepeso importante, acabam sendo, às vezes, indicado em pacientes que não têm, de fato, um sobrepeso e uma obesidade instalada. Uma restrição calórica bem feita resolveria, mas tem sido amplamente usado e usado muitas vezes sem monitoramento. Acho que é aí que mora o grande perigo, né? Quando bem acompanhado e quando bem monitorado, tanto a critério médico como nutricional, a gente vê excelentes resultados e melhora de tratamento mesmo para a obesidade. Hoje já muitos pacientes optando em fazer uso da medicação e deixando para um segundo plano a cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Na época que eu fiz residência no Erasto, era muito comum as pessoas num pós-operatório grande fazerem esse tipo de questionamento. E carne de porco pode consumir? Porque realmente é um mito popular ali de que a carne de porco prejudica a cicatrização, e ao contrário, né? Uma carne que vai dar uma boa fonte de proteína, tem vários minerais ali importantes na cicatrização, e desde que ela seja preparada e seja lá submetida a uma temperatura que mate qualquer tipo de micro-organismo, é interessante que o paciente consuma sim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Orthotalks, o podcast que trata a ortopedia de forma 360 graus. Então, para falar desses assuntos, temos a nutrição, que conversa muito mais com a ortopedia do que muita gente pensa. E para isso a gente tem uma convidada hoje especial, a Flávia Esbrícia, que tem uma formação interessante, tanto na parte oncológica, esportiva, estética, clínica, enfim. Flávia, por favor, se apresente, conta um pouco da sua trajetória, da sua carreira para a gente. Olá, sou Flávia, eu me formei em 2004 pela Faculdade Evangélica. Depois, na sequência, eu fiz especialização em nutrição clínica e fui fazer residência em oncologia, em modalidade de residência no Hospital Erasto. Desde então, eu atuo na parte clínica em diferentes áreas e fiz mestrado em saúde da criança e do adolescente também, depois na sequência. E vivo a nutrição, então, há mais de 20 anos já com experiência aí na parte clínica. Você vê que você conseguiu conquistar aí um leque muito grande, né? Desde a criança e do adolescente até os pacientes oncológicos, como você citou ali no Erasto. Mas seu dia a dia ali, você consegue atender toda essa abrangência toda, ou você tem algo mais específico assim na sua rotina do dia a dia? Atendo muito saúde da mulher e a parte de emagrecimento, um pouco do público de adolescente e infância, ali na segunda infância, e também pacientes oncológicos, mas numa menor demanda hoje. Legal, eu te perguntei isso porque eu queria já entrar num assunto que é muito interessante não só no paciente oncológico, mas também no paciente idoso, né, que é a sarcopenia, né, hoje muito falada. O que é a sarcopenia? O que a gente pode falar sobre isso? Bem, a sarcopenia, na verdade, diferente do que a gente pensa, muitas vezes ela acomete pessoas mais jovens, não só idosos também. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem dietas restritivas, extremamente restritivas por conta, e isso muitas vezes pode levar a uma perda de massa muscular intensa já numa fase ainda adulta, né? E com o passar da idade isso vai se acentuando. Então a sarcopenia é a perda de massa muscular, que muitas vezes atrelado ali ao envelhecimento vem ainda a uma perda de funcionalidade, de mobilidade, e que vai depletando ao longo da vida cada vez mais. É possível prevenir, então, a sarcopenia, porque, assim, todo mundo vai ter, porque todo mundo vai envelhecer. Esperamos, né, que sim, mas é possível prevenir. Sem sombra de dúvida, dietas extremamente restritivas não colaboram aí para a prevenção da sarcopenia, então a gente sempre tem que ter esse cuidado, sem pensar ali em prática de atividade física regular, isso também vai manter um anabolismo, né, da massa muscular, e a gente vai prevenir que esse paciente venha ao longo da vida depletando o tecido muscular e perdendo mobilidade, perdendo ali as funções inerentes da massa muscular, de estrutura também óssea e articular que ela tem.
Então a gente tem que começar já essa prevenção. Não adianta chegar lá de 70 anos, tá meio vovozinho e querer anabolizar. Com certeza, né? O que eu falo, assim, quando chegam pacientes mais idosos para mim e que eles nunca praticaram atividade física, muitas vezes até por uma questão de preconceito, achando que fazer musculação é para ficar com o corpo, né, bombado, definido, enfim, porque antigamente se pensava muito assim, eu falo, ainda tem tempo. E aí a gente consegue colher bons resultados nesse público quando eles começam a fazer atividade física regular. Mas pensar em fazer prática de atividade física, atrelar um bom consumo proteico já numa idade jovem, isso é aposentadoria para a gente envelhecer bem, né? Da mesma forma que a gente pensa financeiramente, a gente precisa pensar na nossa saúde. Então, não dá para pensar em chegar lá numa fase mais avançada da vida com uma boa mobilidade, pensar em fazer as atividades do dia a dia se a gente não fizer essa prevenção da perda de massa muscular já lá na nossa fase ainda jovem. Gostei dessa comparação com a aposentadoria muscular. Então, aos pouquinhos a gente vai treinando, vai ingerindo coisas boas para colher lá na frente essa aposentadoria muscular. Isso mesmo, eu sempre falo, né? Como você quer ser uma velhinha como? Ah, quer ir no mercado sozinha, carregar suas sacolas, entrar e sair do carro sem auxílio? Então, você tem que começar a treinar hoje ainda, né? As pessoas às vezes são um pouco resistentes em colocar a prática de atividade física e ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso para a alimentação. Isso no público feminino, depois mais para frente talvez a gente venha falar ainda, mas ainda é um pouco pior, porque o consumo proteico geralmente ainda é mais prejudicado pela palatabilidade, mesmo as mulheres acabam não tendo o hábito de consumir carne, né, e outras fontes proteicas em quantidade adequada. Então isso se acentua ainda mais com o envelhecimento. Sem falar que hoje as pessoas entre 30, 40, 50 anos, a gente precisa fazer uma carga de treino específica. E quando a gente passa ali dos 60, 70, às vezes a gente tem que fazer o dobro do que a gente faz hoje para conseguir o mesmo resultado. Né? Então, é mais difícil lá na frente. Né? Então, sem sombra de dúvida. É isso. E a gente falou da prevenção. Mas e se chega um sarcopênico, qual que é a primeira conduta, assim, do ponto de vista nutricional? Vamos lá. Acho que sempre fazer uma investigação do consumo alimentar desse paciente, né? Muitas vezes o paciente já chega assim, eu vou usar whey, então eu vou ter que usar creatina, e isso é sempre avaliado de forma bem criteriosa em consultório, através de um recordatório alimentar, onde eu vou investigar, de fato, o consumo proteico. E muitas vezes, dessa forma, eu consigo mostrar para o paciente, olha, a nossa necessidade de proteína é X e o senhor tem consumido 10% a menos, 15% a menos. Só com essa conscientização e ajuste do planejamento alimentar, muitas vezes a gente já consegue um bom ganho, né, de massa muscular. Claro que, assim, sempre, não adianta só dar o substrato, né, dar a proteína e não fazer estímulo de fibra muscular. Então, uma coisa está diretamente casada com a outra. Eles precisam, sim, fazer atividade física regularmente. Mas só ajustando o consumo proteico, muitas vezes a gente já vê uma melhora até do ganho de força muscular ali nas avaliações que a gente faz durante o atendimento. E isso ao longo prazo, né, quando por exemplo, uma senhora lá que tem uma dificuldade de consumo proteico de forma adequada, aí sim a gente atrela a prescrição de um whey, né, ou de algum outro módulo de proteína que venha a suprir aquele aporte de proteína na totalidade, para daí sim fazer o efeito ali de ganho de massa muscular adequado. Mas a gente consegue, sem sombra de dúvida, através da nutrição, cessar a perda de massa muscular que vem se acentuando ao longo da vida, né, melhorar a qualidade, né, tônus dessa fibra muscular e tornar ali uma vida da pessoa já mais idosa até com uma mobilidade bem melhor. Então, os pacientes idosos, eu falo, quando eles chegam, no início, muitas vezes andando um pouquinho mais arqueado, mais lento, e aí com o passar dos meses a gente vai vendo uma evolução até no caminhar ali da sala de recepção até a cadeira do consultório, isso já é um ganho visível, né, do quanto a força muscular foi recuperada, o quanto da massa muscular foi recuperada.
Isso é um detalhe muito importante, porque não é só uma coisa, uma única coisa, Sim, né? Não é só aumentar a ingesta calórica ou sim, proteica. sim, Precisa aí do estímulo, que é o sim, exercício, como você falou, e também precisa do reparo, que é o sono, né? sim, Então acaba se tornando um estilo de vida, um combo exato, perfeito, que é exato. difícil, mas É. Mas normalmente, assim, às vezes quando o paciente de mais idade chega, é porque ele está com alguma dor importante, limitante. Então, trazer de volta, né, o alívio da dor, trazer para esse paciente a mobilidade de novo, ele conseguir ficar independente, muitas vezes, de algum cuidador, de algum parente ali o tempo inteiro monitorando, traz muito mais qualidade de vida. Isso melhora a questão de humor, melhora, né, a questão da socialização, porque senão eles começam a ficar mais restritos em casa, então a gente acaba agregando muito aí na qualidade de vida como um todo, né. certo. Nesse desbalanço, muitas vezes, vamos dizer assim, muita gente também quer procurar algumas alternativas, né? Não só a dieta, mas também, às vezes, alguma medicação. Na sarcopenia, existe algum estudo, alguma coisa de medicação para que pode ajudar, não que seja, né? Para quem está ouvindo, não que foque nisso, mas existe algum complexo, algum medicamento, alguma coisa que. Vamos lá, da competência nutricional, né. Uhum. Então, o que que sempre eu acabo usando de ferramentas? Uma boa fonte de proteína, né, de módulo de proteína, se a gente precisa fazer complemento, isso com proteínas ali, né, ricas em leucinas, que auxiliam de fato ali na reparação da fibra muscular e no ganho, então é lançado mão. Papel de micronutrientes, muitas vezes avaliar ali questão de vitamina D, né, uma oferta de cálcio, isso tudo também colabora para todo esse metabolismo, né, do ganho de massa muscular e alguns outros micronutrientes essenciais. E claro, muitas vezes, dependendo do quadro de sarcopenia, às vezes até mesmo associado a algum quadro de caquexia, aí dentro de uma competência médica, pode ser feito uso ali de alguns medicamentos mesmo para tentar acessar um pouquinho, quebrar com, né, com a inapetência, auxiliar ali nesse ganho de massa muscular. Já que a gente começou a falar dessa questão de medicamentos, né? Hoje o pessoal tá muito querendo emagrecer demais, né? Então, e aí Monjaro, né? Que é a sensação do momento e outros. Não acho que seja algo ruim, mas temos que ter alguma parcimônia. Existe aí algum protocolo no seu dia a dia, agora saindo um pouco da sarcopenia, falando em emagrecimento ou lipidemias em geral? Como é que. Vamos lá. Acho que essas medicações eles vieram colaborar muito aí para pacientes com quadros de obesidade e sobrepeso importante, acabam sendo às vezes indicado em pacientes que não têm de fato um sobrepeso e uma obesidade instalada, que uma restrição calórica bem feita resolveria, mas tem sido amplamente usado e usado muitas vezes sem monitoramento. Acho que é aí que mora o grande perigo, né? Quando bem acompanhado e quando bem monitorado, tanto a critério médico como nutricional, a gente vê excelentes resultados e melhora de tratamento mesmo para a obesidade. Hoje já muitos pacientes optando em fazer uso da medicação e deixando para um segundo plano a cirurgia bariátrica, por exemplo, né. Mas aonde que está o grande perigo disso? Do paciente achar que a medicação por si vai resolver o problema, porque o princípio do emagrecimento é sempre o mesmo. A gente precisa fazer déficit calórico. A medicação vai diminuir ali a questão do apetite, vai retardar a saciedade e isso, consequentemente, vai fazer o paciente consumir menos aporte energético. Só que se isso não for monitorado, se isso não for bem equilibrado, há grande chance de ter uma perda de massa muscular muito importante. Então, qual é o grande prejuízo que eu vejo quando se faz um uso sem monitoramento, né? Sem que isso seja bem individualizado. O paciente muitas vezes consome massa magra,
perde-se muito peso, só que a recuperação desse peso vem automaticamente no momento que ele cessa o uso da medicação, porque perdeu massa muscular, diminuiu taxa metabólica, então o consumo, o gasto energético desse corpo, automaticamente, quanto menos massa muscular tiver, também vai estar reduzido, e aí ele tem a sensação de que ele tirou a medicação, tinha chegado no peso que ele gostaria, mas hoje ele come até menos do que antes e tem acumulado gordura novamente. Então, o que dentro da parte nutricional a gente não pode deixar falhar é: precisamos pelo menos preservar a massa muscular, porque isso torna o emagrecimento, quando finaliza lá o tratamento, né, de qualquer um desses medicamentos emagrecedores, um emagrecimento mais consistente. Esse paciente consegue manter esse emagrecimento que ele atingiu, e sem considerar ali o monitoramento de vitaminas, de minerais, que a gente senão acaba fazendo uma desnutrição bem acentuada nesses pacientes, e isso pode levar a outras complicações, até mesmo ali um desgaste ósseo mais acelerado do que o processo normal do envelhecimento, né? Perfeito, entrou em sintonia com a ortopedia agora, porque temos alguns estudos, né, dizendo quase o óbvio, que se o paciente que tem um desgaste, uma artrose, ele perder peso, ele levar menos peso nas suas articulações de carga, quadril, joelho, tornozelo, principalmente joelho, se ele perder peso, ele melhora, né? Então isso é meio óbvio pela biomecânica. Mas tem a questão da perda muscular, né? Então, se ele perder músculo ao mesmo tempo que está perdendo peso, isso pode ser deletério de forma ortopédica para a articulação, biomecanicamente falando também. Sim. Então, essa combinação aí com exercício e acompanhamento nutricional é fundamental. Tem uma questão que muitas vezes o paciente pode até fazer hipoglicemia, né? Também, então tem que... O que acontece? Doses um pouquinho mais altas deixam o paciente completamente sem fome. E aí tem casos de paciente sim fazendo hipoglicemia, tem casos de paciente fazendo desidratações extremamente acentuadas, que muitas vezes necessitam até de internamento para reposição de hidratação, por conta do passei o dia inteiro, esqueci de comer, não senti fome, passei simplesmente o dia inteiro, 2, 3 dias ali, com uma ingesta energética extremamente insignificante, né? E aí isso acentua a perda de peso, claro, a velocidade, mas traz outras complicações que são importantes a gente estar atentos e monitorando, porque pode trazer outras complicações importantes aí de saúde. A gente gosta de ver o gordinho emagrecendo, né? Mas precisa ter músculo. Atenção, gordinhos, vocês têm chance. Pode tomar, mas, por favor, acompanhem nutricionalmente. E eu acho que o principal ponto é assim, né? Como qualquer tratamento para tratar ali a obesidade, a gente precisa fazer uma mudança de hábito de forma geral, uma nova relação alimentar. Porque se o paciente tem qualquer tipo de compulsão alimentar, por exemplo, enquanto ele está com o medicamento, ele vai controlar, mas a hora que você tira isso, se não for tratado, olhado, né, às vezes até em terapia, né, como psicólogo especialista nessa relação ali de alterações comportamentais alimentares, ele vai voltar a ganhar peso, ele vai voltar a ficar com obesidade, então precisa de um olhar bem amplo dentro desse emagrecimento com o uso das canetas emagrecedoras, para que esse paciente possa ter esse emagrecimento consistente de fato, né? E mudança de vida, claro. O paciente que chega fazendo uso de canetas emagrecedoras por conta e não está treinando e não está cuidando da relação alimentar que ele tem, a chance dele tornar a ganhar peso é muito grande depois, e aí às vezes esse reganho ainda vem com um acúmulo de mais peso do que ele já tinha anteriormente, né? Você já chegou a pegar alguma complicação das canetas, por exemplo, alguns distúrbios osteometabólicos ou alguma outra coisa? Eu já acompanhei alguns pacientes pós-uso de canetas que desenvolveram alguns quadros mais graves de alterações hepáticas e pancreáticas, que isso tem sido comum quando se faz uso por conta sem monitoramento médico. A obesidade, né, tem a sua indicação, mas às vezes o pessoal usa por estética e por performance, às vezes. Então, isso não tem muita evidência, talvez, ainda, mas... eu acho que veio ali num nicho, né, onde aqueles 2, 3, 4 quilos, às vezes, bem por questões estéticas, estão incomodando, e aí as pessoas falam, mas eu vou usar só um mês.
e aí usa, perde o peso, daqui a pouco ganha de volta, porque não mudou a estrutura alimentar, usa por conta. Então, isso é um alerta, né? Não vai trazer um benefício estético consistente, vai trazer um benefício estético momentâneo, porque se você não mudar os hábitos, não mudar a tua relação alimentar, esse ganho de peso vai tornar a acontecer. Você só vai consumir menos e fazer déficit calórico no período que você está com a medicação, onde ela bloqueia ali tua ingesta de grandes volumes alimentares, né? Fazendo uma transição, na verdade, uma comparação entre os dois assuntos, na verdade, pode até causar uma sarcopenia, né? Também. Sem sombra de dúvida, bem acentuado. Já peguei pacientes que chegaram no consultório pós-uso de canetas, extremamente depletados de massa muscular, com perda, às vezes, de mobilidade, de função de força, em decorrência da acentuada perda do catabolismo muscular mesmo que aconteceu durante o uso da caneta, né? Aproveitando também essa questão do paciente sarcopênico e frágil, né, que é uma das suas especialidades aí, oncológica, né, esse paciente é um paciente catabólico, né, e na verdade ele está acamado muitas vezes, está em internação hospitalar ou mais domiciliar. Entrando nesse assunto desse idoso frágil, vamos dizer assim, que talvez não seja só o paciente oncológico, mas outros tipos de idosos também que talvez vão até passar por procedimentos ortopédicos. Vamos lá, então. Acho que a grande diferença, eles têm algumas similaridades se a gente pensar no paciente idoso e no paciente oncológico, que é o catabolismo muscular. Mas aí eles se diferem onde o paciente oncológico tem um catabolismo mais crônico, né? Então não é tão fácil de se reverter esse catabolismo muscular. E muitas vezes atrelado a outros sintomas decorrentes do tratamento, náuseas, mucosites, alguma dificuldade absortiva, que isso vem sendo causado pelo tratamento que ele está sendo submetido. O paciente idoso, sarcopênico, né, que muitas vezes acaba sendo acometido por alguma queda e vem fazer uma fratura ou alguma indicação de prótese, também é um paciente que tem perda de massa muscular pelo processo de envelhecimento, é um paciente frágil, sem sombra de dúvida, mas é um paciente que tem um catabolismo mais agudo. Então, se a gente entra com uma boa nutrição, se a gente entra associando a prática de atividade física regular, na medida do possível da mobilidade desse paciente, a gente, sem sombra de dúvida, consegue reverter isso e até mesmo cessar esse catabolismo que ele está sendo acometido, né? Claro que em casos de grandes fraturas, isso se acentua no processo ali mais crítico, mas aí reparado isso, né, cirurgicamente, a tendência é que a gente consiga acessar esse catabolismo em pouco tempo ali, se o paciente vier adotar as medidas de orientações ali pertinentes. Dá para eu fazer uma comparação, então, dessa sua experiência dos pacientes oncológicos com os pacientes, vamos dizer, que é o comum no nosso pronto-socorro, no nosso dia a dia, que é o idoso que cai em casa e quebra o colo do fêmur, uma fratura transtóxica, fratura do quadril, que é, assim, né, todo hospital tem um idoso lá esperando para operar, para ortopedia, né? Só que esse paciente ele já chega, né, talvez catabólico já, né, nutricionalmente falando, já chega frágil, não só do ponto de vista muscular, mas nutricional, entre outros, e muitas vezes ele quebra e cai, e não cai e quebra, né, isso que a gente costuma dizer, porque ele está muito frágil. E aí ele vai para a cama. Daí o pessoal fala, vocês são loucos operar? Vai mandar esse velhinho pro céu? Eu falei, não, mas se a gente não fizer isso, ele fica na cama e morre. Então é um dilema muitas vezes, e trazendo para a realidade, não só dos hospitais, mas também para o cuidador de idoso ou para quem tem um familiar idoso. Se isso acontecer, tem algo, o que eu posso fazer ali? Eu consigo preparar esse paciente um pouco melhor para uma cirurgia, fazer um whey protein ou alguma outra coisa? Vamos lá. Eu acho que sempre é válido, sim, a gente entrar com uma intervenção nutricional um pouquinho mais intensa nesses períodos, porque a gente dando uma oferta calórica e proteica para esse paciente, mesmo ali no momento que ele já fez a fratura, que ele está acamado, aguardando cirurgia, a gente vai sim trazer uma melhor resposta no pós-operatório.
não só de cicatrização, mas também de prevenção de infecções que né, que acaba ocasionando, às vezes, no pós-operatório de uma grande cirurgia. Então, preparar esse organismo para a cirurgia que vai acontecer ali 2, 3 dias faz muita diferença. É difícil alimentar esse paciente muitas vezes, porque esse paciente às vezes está com um quadro bem agudo de dor, então a dor muitas vezes cessa com o apetite, isso dificulta, e aí o fato de estar acamado, muitas vezes ainda não conseguir sentar, não conseguir fazer uma mastigação eficiente, ainda prejudica um pouquinho mais o consumo energético e proteico, mas é interessante a gente pensar muitas vezes em fazer suplementações extras, sim, né, tanto de imunoterapia, pré-operatória, modulado ali para resposta cicatricial no pós-operatório, complemento de proteína, tudo isso é válido sem sombra de dúvida. Quanto mais fácil for a digestibilidade, né, então, às vezes alterar um pouquinho a consistência nesse período, deixar uma dieta de alimentos mais macios, às vezes batidos, enfim, isso facilita a ingestão, principalmente se ele estiver restrito ali no posicionamento, na mobilidade, para estar sentando na mesa, enfim, vai trazer um benefício sem sombra de dúvida na resposta pós-operatória, sim. Um paciente que fica ali a partir de 48, 72 horas acamado, aguardando uma cirurgia com catabolismo extremamente acentuado, né, uma perda de massa muscular acentuada, e onde existe uma fratura, existe mais ainda um gasto energético acontecendo, a gente precisa olhar para esse paciente e precisa suplementar, sem sombra de dúvida. Ótimo, porque nós temos na ortopedia ali a questão de as soon as possible operar esse idoso. Quanto antes, melhor, mas não é porque a gente quer que ele vaza, Sim. é porque a gente não quer que ele Diminuir complique. as complicações. Só que você falou algo muito interessante também, que a gente enche o tanque dele para a cirurgia, mas depois ele às vezes cai de novo no catabolismo, mesmo a gente conseguindo fazer tudo rápido, operando rápido, carga precoce, ir para casa mais rápido, daí ele vai para casa e volta ao mesmo estado. Então, assim, muito importante, que às vezes eu acho que é uma falha, tá, do sistema, não tem um acompanhamento nutricional depois. E monitorar esse paciente é fundamental, né, para recuperação, seja aí dentro do tempo esperado, porque senão isso muitas vezes atrela ainda outras complicações, não somente ali da cirurgia, mas pelo fato dele ficar com uma mobilidade reduzida e ainda diminuir mais ainda o consumo alimentar dele, às vezes até um pouquinho de alteração do quadro emocional, né? Puxa, eu caí, agora eu fiz a cirurgia, eu preciso fazer um monte de fisioterapia para reabilitar, todos os familiares em cima, gerando ainda mais ansiedade para esse paciente. Então, isso precisa ser olhado, sem sombra de dúvida, com carinho, não só naquele idoso magrinho, com aspecto de frágil, mas também naquele idoso que às vezes tem, né, um sobrepeso, uma obesidade, mas não necessariamente está bem nutrido. É um paciente que também demanda de um aporte proteico e energético extremamente bem calculado e individualizado, para que não tenha prejuízo ali na cicatrização e livre ele das complicações pós-operatórias, né? Muito bom. Esse ponto significa que existe obeso desnutrido. Sem sombra de dúvida. Então, isso é outro ponto importante, porque está totalmente desbalanceado. A gente falou do idoso, frágil, mas também tem aquele paciente que a gente vai fazer uma cirurgia regenerativa, né? Uma prótese de quadril ou joelho. Não sei se enquadra no mesmo cenário. Dá para a gente preparar ele ali. Vamos criar uma situação que ele tem entre 65 e 75 anos, vai fazer uma prótese de quadril ou joelho. A gente precisa fazer um acompanhamento pré-operatório, pós-operatório de nutrição. Você tem alguma Seria o cenário perfeito, né? Eu acho que nós ortopedistas, nós falhamos um pouco nisso. Eu sempre falo assim, como que está o estado nutricional desse paciente que vai para prótese? Isso é fundamental.
porque a resposta cicatricial, menor complicações de infecção no pós-operatório, tem uma relação direta com o estado nutricional adequado. Então, a gente precisa fazer uma boa investigação pré-operatória, precisa preparar esse organismo, sim, para a cirurgia, dando oferta de micronutrientes específicos para a cicatrização, para que essa reparação de tecido aconteça de forma eficaz e para que o sistema imunológico dele, também através da nutrição, a gente consegue dar uma melhor resposta nesse sistema imunológico para combater possíveis infecções pós-operatórias. Então, olhar para esse paciente com um pouquinho mais de tempo ali, uns 60, 90 dias, seria o cenário ideal para a gente preparar esse paciente, sem sombra de dúvida, para uma cirurgia, né, eletiva de colocação de prótese. Agora, acho que você conseguiu convencer todos os ortopedistas porque você falou a palavra infecção. Então, se isso evita a infecção, todos irão mandar seus pacientes, ou os próprios pacientes que estão acompanhando, vão fazer um acompanhamento nutricional, porque evita realmente você ter uma reserva imunológica. Sem sombra de dúvida. Ajuda a cicatrização, a recuperação. Muitas vezes os pacientes me perguntam, o que eu posso comer? Né? Eu falo assim, o que tem na literatura é que a sua cicatrização vai melhorar se você estiver bem nutrido. Sim. O que é estar bem nutrido? Vai no nutricionista. Né? Mas muitos perguntam, aí eu vou te passar as perguntas que eles fazem para mim, né? Se eu posso comer ovo, se eu posso comer carne de porco e se eu posso tomar refrigerante, Coca-Cola, ou se eu vou derreter meu osso. Tá. Vamos lá. Eu acho que a questão, vamos começar pelo refrigerante, né? Eu acho que de tudo ali, assim, ninguém deveria consumir, ponto, né? Independente de estar em pré, pós-operatório, em que fase da vida que esteja. É um composto químico ultraprocessado, onde não vai agregar nada, nem nutricionalmente, nem de forma nenhuma, né? As pessoas mais antigas acreditam que ela alivia um pouquinho o mal-estar ali, decorrente de enjoo, enfim, mas isso muitas vezes traz ali até um preenchimento de volume do estômago pela questão do gás e inibe o paciente de estar fazendo uma ingestão alimentar adequada na refeição seguinte. Então, refrigerante com certeza deveria evitar sempre, né? Não é recomendado usar no pós-operatório mesmo. Falando um pouquinho do ovo, vem aí com vários mitos em cima. A minha única orientação, tanto para o ovo quanto para a carne de porco, que são excelentes fontes de proteína, de alto valor biológico, né, com uma presença bem importante ali de minerais importantes, inclusive para cicatrização, ferro, né, o cálcio, enfim, deve ser consumido sim, não deve ser evitado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Evitar nos primeiros 7, 10 dias de cirurgia pós-operatório de consumir esse ovo talvez com a gema mais mole, que pode ali ter a presença de alguma infecção, né, desencadear uma infecção intestinal, a carne sempre mais bem passada, evitar preparações com carne crua. Nesse período inicial do pós-operatório é recomendado evitar, mas fora isso, inclusive, quanto mais fonte proteica a gente tiver de oferta no pós-operatório, melhor para a resposta cicatricial. Carne de porco? Liberada. Mito também, né? Mito, com certeza, né? Inclusive é uma carne com uma presença muito grande de ferro, então esse mineral é extremamente importante na reparação de tecido e a gente não precisa cortar isso de forma alguma, desde que bem assada, né? Bem grelhada, independente ali, pode estar consumindo sim. Evitar ela consumir ela mal passada, eu diria, por procedência da carne, às vezes que a gente desconhece, e isso pode levar a alguma outra complicação, né? Não é que a carne vai prejudicar a cicatrização, mas uma carne de má procedência, que tem algum tipo de contaminação, e isso vale para o ovo também, pode desencadear ali uma infecção intestinal, e aí isso vai trazer mais uma complicação no pós-operatório que pode ser descartado, né? Eu não sei quem, eu achei que ia ser uma crença popular, um mito, eu não sei que a avó de quem que inventou isso aí, mas talvez seja o ovo talvez um mito um pouco por causa da salmonela, né, e talvez a carne de porco, não sei, muita gordura. Antigamente, né, não se consumia carne de porco, na época que eu fiz residência no Erasto, era muito comum as pessoas num pós-operatório grande fazerem esse tipo de questionamento. E carne de porco pode consumir porque realmente é
mito popular ali de que a carne de porco prejudica a cicatrização, e ao contrário, né? Uma carne que vai dar uma boa fonte de proteína, tem vários minerais ali importantes na cicatrização, e desde que ela seja preparada e seja lá submetida a uma temperatura que mate qualquer tipo de micro-organismo, é interessante que o paciente consuma sim. Ótimo. Então, refrigerante, pessoal, infelizmente está cortado e só não comer ovo podre, que tá tudo certo. Acho que um ponto ali do refrigerante até importante de ser lembrado é o que acontece? Às vezes o paciente ainda vai optar por um consumo de refrigerante que não é zero em açúcar. E o paciente tem um pouquinho de resistência à insulina, então isso pode aumentar ainda mais, né, os níveis glicêmicos, o nível de açúcar no sangue e prejudicar ainda mais a cicatrização. Então, o refrigerante não consumam de fato. Saindo desses idosos frágeis, indo para outra ponta, para os atletas talvez de alta performance, aqui você tem um nicho muito bom, né, na capital, mas também tem muitos atletas amadores, né, então eu sei se esse tipo de paciente tem buscado você também, e eu queria saber o que mais nutricionalmente você vê eles fazendo errado? Esses maratonistas ou o pessoal do Ironman ou, enfim, qualquer esporte intenso? Vamos lá. Os atletas de elite, né, tendo um nicho muito pequeno. É mais aquele atleta de final de semana, ainda muitas vezes, ou que pretende um dia fazer uma maratona, pretende fazer uma prova de triatlon e está treinando para isso. O que acontece? Não está bem acompanhado, faz algum tipo de lesão articular, óssea, enfim, muitas vezes em decorrência de estresse e má oferta nutricional, e aí chega no consultório dos ortopedistas e acabam sendo encaminhados para a nutrição poder dar esse suporte de melhora de massa muscular e também de orientação ali durante os treinos, né? Onde eu vejo uma falha muito grande, esses pacientes, esses atletas amadores, muitas vezes eles tentam reproduzir condutas nutricionais que os atletas de elite fazem, por desconhecimento mesmo. E aí isso leva, muitas vezes, ao consumo exagerado até de suplementações que podem estar prejudicando ali o rendimento, né, e o consumo calórico e proteico adequado de fato. Então, é preciso monitorar, é preciso olhar para esses pacientes com cuidado. Acho que o principal ponto aqui é muitas vezes uma restrição calórica, eles até fazem suplementação de whey, eles usam creatina por conta mesmo, mas eles acabam tendo um déficit calórico diário, porque tem uma rotina de treino de certa forma intensa, não é de um atleta de elite, mas tem uma rotina mais intensa de treino, só que não supre a necessidade energética. Então isso vai, mesmo eles suplementando fórmulas ricas em proteína, muitas vezes vai acometer no quê? Numa depressão energética que leva a um catabolismo muscular e isso vai fazer um enfraquecimento de todas as estruturas ósseas e articulares e muitas vezes leva a lesões ali, né, por má nutrição, por estresse, por falta de monitoramento adequado. Eu te perguntei isso justamente porque eu considero esses pacientes catabolizados, né? Você vê os maratonistas pesam 45 quilos, né? Então não tem como fazer esse esporte muito extenuante e conseguir ganhar muita massa, sim, né? E aí, muitas vezes, na ânsia de se tornar mais rápido ou melhorar a performance, as lesões ortopédicas acabam aparecendo. Tem muitos pacientes com overuse, fratura por estresse, que na verdade eles têm uma carga, mas eles estão desequilibrados de forma osteometabólica, sim, que entra a nutrição. Sim. Então, o pessoal vem, eu tenho uma fratura por estresse, eu falo para ir no nutricionista, aí eles falam, mas eu quero fazer uma ressonância. Sim. Então, tem é por isso que eu fiz essa pergunta. Os pacientes
com grande demanda de treino, né, com os atletas mais de elite, eles demandam de uma oferta energética extremamente elevada. E aí, muitas vezes, quando esse paciente chega no consultório, quando você faz um recordatório, às vezes o consumo energético desse paciente não chega a 60% da necessidade que ele tem energética. Então, a gente está falando de um paciente que todos os dias está consumindo 40, 30, às vezes 50% a menos do que o organismo dele precisa. Então, o catabolismo é uma realidade, né? Dentro desse grupo de pacientes, sim, é muito difícil, às vezes, somente com a oferta dietética, com o planejamento alimentar, a gente conseguir dar esse suporte calórico para esses pacientes, e aí é necessário lançar mão de suplementação mesmo, não só proteica, mas calórica, para a gente poder atender essa demanda. E aí, quando o paciente, de fato, cria consciência, quando ele adere ao planejamento dietético e ele começa a colocar em prática, ele entende a importância daqueles vários lanchinhos ao longo do dia, ele começa a ter um desempenho melhor, né? Ele começa a chegar no final da prova melhor, ele começa a ter menos intercorrências ao longo da prova, né? Que geralmente são treinos longos, são provas longas, e aí ele vê o quanto a nutrição traz de benefício, né? Mas muitas vezes é difícil de colocar em prática, porque demanda de uma preparação, uma organização ali. Eu tenho pacientes que são triatletas e que eles saem de casa com uma marmita consideravelmente grande para poder suprir toda a dieta ali do dia até o horário que chega em casa no final da noite para não deixar faltar nutriente, energia, proteína, enfim, né? Eu costumo brincar com o pessoal da bike também. Parece que eles levam na bike, fazer um piquenique ali muitas vezes, né? O que é muito bom, na verdade. Sim, desde que bem monitorado ali e orientado, é importantíssimo fazer essa reposição, porque a gente está falando de provas, às vezes, de horas, né, e a cada pelo menos 50, 60 minutos a gente precisa ter uma reposição não só de sais minerais, mas também de energia para evitar que comece a extrair energia muscular, e daí isso, a chance de você chegar no final de uma prova fadigado, né, tropeçando, fazendo fratura por estresse, às vezes quadros de câimbras extremamente intensos que acabam impossibilitando de finalizar a prova, é uma realidade. Falando em suplementação, né, que o pessoal gosta também um pouquinho disso, para esse tipo de atleta, mais whey, creatina, colágeno, tem mais alguma coisa? Vamos lá. Whey, acho que normalmente se usa em atletas mais de elite ou de grande intensidade de treino para suplementar ali a necessidade proteica, né? E não só proteica, mas também calórica. Muitas vezes esse módulo de whey ele entra colaborando com isso. E pela facilidade, né, do preparo, é algo simples, é algo fácil, que não demanda de refrigeração, então os pacientes gostam muito pela praticidade. Nem todo mundo tem uma boa tolerância ao whey. Por quê? Porque a digestibilidade do whey, dependendo, não é tão interessante assim para o paciente. E aí a gente precisa lançar mão, às vezes, de algumas outras fontes de aminoácido, que aí a gente pode usar o colágeno, sim, né, com uma boa qualidade ali, principalmente o colágeno hidrolisado, para fazer essa oferta de proteína para esses pacientes com uma melhor digestibilidade. Tirando isso, a creatina, sem sombra de dúvida, quando existe uma demanda de treino intensa, ela é recomendada sim, porque é o principal aminoácido ali das nossas fibras alimentares, das nossas fibras musculares, desculpa, então é super interessante a gente fazer uso, e aí pensando nos intratreinos, que muitas vezes as pessoas, né, deixam a desejar, eu acho que ali é onde mora muito o erro, porque, faz um bom pré-treino, faz um bom pós-treino, o tempo desse pós-treino é importante também para fazer essa oferta, para não ficar no catabolismo muscular, mas é o intratreino, que aí os treinos às vezes são 2, 3, 4 horas e o paciente, não, mas eu fico bem, eu vou até o final do treino sem precisar, mal e mal faz uma hidratação, né? E a gente precisa repor líquido de forma adequada, a gente precisa repor sais minerais de forma adequada para a gente não fazer uma desidratação
e a gente precisa estar repondo energia. Então, a gente precisa de boas fontes de carboidrato com boa digestibilidade. Muitas vezes as pessoas se entopem de sachê de carbogel e isso pode gerar desconforto gástrico e intestinal. Então, é preciso entender o que cai bem para cada organismo e quanto mais fácil a digestibilidade dessa fonte de carboidrato para gerar essa energia a cada 50, 60 minutos de prova, de treino, é interessante sim para a gente evitar que se extraia energia das fibras musculares. Como eu faço maratona também, eu vejo o pessoal adora inventar moda, né? Então, talvez você já tenha visto alguma coisa diferente, mas o que eu vejo mais? O clássico ali, que é o sachê de carboidrato, né? Hoje tem uma diversidade de combinações e de composição, né? Que às vezes alguns vêm com algumas coisinhas a mais, cafeína, às vezes. E então o carbogel, ele é um clássico. Aí eu não sei sobre a cápsula de sal, tem alguns atletas que tomam, outros, não sei se depende do grau de desidratação de cada um, ou se tem uma indicação específica, e talvez rapadura, o que mais você já viu de diferente no intratreino? Mel, né? Gente que faz misturas mesmo com algumas fontes energéticas ali para levar, enfim. Acho que é válido sim pensar em repor energia durante essas provas. Eu gosto particularmente muito da palatinose, porque eu acho um carboidrato de melhor digestibilidade. Você é em pozinho normalmente, né? Então você dissolve fácil ali na água, já leva preparado e aí vai consumir ali nos intervalos adequados, e sais minerais a cada 60 minutos, sem sombra de dúvida, é interessante. Provas de maior, né, isso vai depender muito, assim, de qual é a modalidade esportiva, de como está o tempo no dia, umidade. Quanto mais desidratação houver, mais necessidade de reposição de sais a gente vai ter, porque daí a gente tem uma maior desidratação. Então, isso depende muito também. Tem atletas que não têm uma sudorese tão intensa, então tem uma desidratação menor, tem pacientes que têm uma sudorese mais intensa, isso está atrelado a uma desidratação maior, então precisa ser individualizado, né? Não tem como a gente generalizar isso. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto e você tinha mencionado alguns distúrbios gastrointestinais, todo mundo conhece alguém que estava na maratona ou que estava numa prova rápida e precisou sair correndo para ir no banheiro. Geralmente isso é o carboload que foi errado, ou isso foi o gel, ou foi o próprio exercício extenuante que... Vamos lá. Exercícios, né, de grande intensidade normalmente alteram um pouquinho o fluxo sanguíneo, fazem com que o intestino fique com uma leve isquemia, né? Então dificulte ali toda a irrigação sanguínea para o tubo intestinal, e isso vai muitas vezes levar a uma permeabilidade da mucosa intestinal maior. Isso, né, atrelado à liberação de hormônios de estresse, que aumentam muitas vezes a motilidade intestinal, oferta de carboidratos simples, que acabam sendo fontes de açúcar, tudo isso pode levar à urgência de evacuação, sim, durante uma prova, né? Não é raro isso acontecer. Provas de maior impacto, inclusive, podem fazer microlesões ali intestinais e até fazer fezes com um pouquinho da presença de sangue num pós-prova, em decorrência de todo o estresse ali no tubo intestinal que isso pode estar cometendo. E aí é importante a gente olhar para esse intestino, não só preparando ele pré-prova, né? Evitando ali alimentos muito gordurosos, muito ricos em fibras, que acabam muitas vezes acelerando ainda mais esse trânsito intestinal, mas cuidar também com os suplementos que vêm com apelo para gerar energia, né? E a cafeína é extremamente irritativa de mucosa, ela pode aumentar a motilidade intestinal também, então dependendo ali, associar um carbogel que tenha algum estimulante nesse sentido, pode ainda acentuar mais ainda o quadro de uma urgência de evacuação durante uma prova. Aproveitando que você também falou dessa questão de avaliar a microbiota intestinal,
Recentemente eu vi algo sobre alguns testes até, onde a paciente, carinhosamente eu apelidei de cocô viajante, que a pessoa tem que mandar uma amostra, acho, das fezes para o laboratório para analisar. Não sei se é esse teste que você se refere, de avaliar a microbiota, ou tem alguma outra forma, algum exame para fazer para que a gente possa saber como que está funcionando as coisas. Hoje existem vários exames de laboratório onde a gente vai conseguir classificar ali como que está essa saúde intestinal, né? É uma área que tem sido cada vez mais estudada e a partir de exames, sim, a gente consegue entender a qualidade dessa biose, né, intestinal, se está adequado ou não. Mas o melhor parâmetro, eu sempre digo que a gente precisa ficar atento, que não dá para descuidar, é a gente olhar para o nosso cocô, né? Então, evacuou, olha como que está a qualidade desse cocô, o aspecto, né? Isso são informações extremamente importantes. O paciente, a primeira vez que chega no consultório, eu começo a pedir das características das fezes, fica meio assim, eu falo, saber a característica das fezes é extremamente importante para eu entender como que está a tua saúde intestinal. Desde consistência, né, coloração, tudo isso me traz muita informação. E aí, claro, cabe sempre em conjunto com um médico que esteja acompanhando, fazer esse critério e ver se é o caso de encaminhar para exames mais específicos daí para levantar a saúde intestinal desse paciente. Pós-atividades, provas longas, treinos longos, é muito comum, às vezes, ficar com um pouco de disfunção intestinal, se esse intestino não estiver sendo bem reparado. Então, a gente precisa olhar para essas células intestinais, para os nossos enterócitos, e tentar nutrir elas também. Então, a gente faz esse cuidado com suplementação, também pensando nessa saúde intestinal, porque se o intestino não estiver bem, né, se a nossa mucosa intestinal não estiver íntegra, a absorção de nutrientes, e principalmente daí dos micronutrientes, não vai acontecer de forma adequada, e isso vai ter um prejuízo imenso em todo o nosso estado nutricional, a longo prazo e a curto prazo também, né? Excelente. E aí abre um leque, né? Entra nas intolerâncias, glúten, enfim, acho que temos que fazer outro podcast para falar desse tipo de... Abre um leque bem grande. Não é raro pacientes atletas ali de elite e também os amadores, né, com modalidades de treino um pouco mais intensa, a vir em algum momento ali da vida a desenvolver, às vezes, algumas intolerâncias temporárias e que a gente precisa olhar isso e tratar esse intestino com bastante atenção. Aproveitando também o assunto de atletas, muitos têm cãibras e sempre vem as mesmas perguntas também para a gente desmistificar. Mas sei que tem uma gênese ainda obscura, outros afirmam umas coisas, outros outras, mas seria mais a falta de sal, uma fadiga neuromuscular, do ponto de vista nutricional, você tem alguma consideração? Vamos lá. Se o paciente estiver bem assistido nutricionalmente, raramente ele vai chegar com exaustão no final de um exercício e isso vai levar à cãibra, né? Então, nutrir adequadamente esse paciente pré-exercício e não só ali naquele momento na véspera, mas ter uma boa saúde alimentar de rotina, isso previne muito a fadiga muscular que leva muitas vezes lá à decorrência da cãibra no momento de exaustão, né? Aí assim, reposição de sais não vai sanar a cãibra naquele momento, né? Isso não leva a resolver o problema da cãibra. Os minerais são extremamente importantes, então se a gente pensar que tem boas fontes de frutas, de verduras, enfim, na alimentação, a gente vai estar ofertando sais minerais de forma adequada. As leguminosas entram com um papel extremamente importante aí, porque elas são boas fontes de minerais também, então pensando ali em cálcio, né, fósforo, potássio, magnésio, enfim, mas desses manejos todos ali em momento de cãibra, o que de fato pode vir a ter assim um pouquinho de efeito de sanar a cãibra é a mostarda, né, que hoje em dia a gente vê que ela tem sido difundida aí o uso.
Isso é legal, o pessoal gosta de testar coisa, igual eu te falei, né? Então, o sachê de mostarda ali intra-treino, tem alguns que falam que funciona, outros não. Testa e vê se deu certo, show. Isso, não é para todo mundo que vai funcionar. O que acontece? A mostarda, ela tem um ácido acético. Quando ela entra ali nos nossos receptores sensoriais, né, na boca ainda, ela vai mandar uma mensagem para o nosso sistema nervoso central, e os receptores TRP, eles vão ativar, então, lá os neurotransmissores musculares. E isso pode diminuir a estabilidade muscular, sim. Então, para alguns pacientes, alguns atletas, funciona muito bem. De 5 a 10 gramas ali de mostarda, que é o equivalente a um sachê, uma colher de chá, você consome, e é questão de 50, 60 segundos, muitas vezes, para você conseguir sanar aquela contração ali da cãibra de forma terapêutica, né, no momento da cãibra em si. Então, ela tem sido usada. Mais fácil do que comer uma banana, né? A banana em si, na hora da cãibra, não vai resolver. Ótimo, uma boa, excelente dica essa da mostarda. E agora, voltando um pouco, saindo um pouco dos atletas e voltando um pouco para outro assunto que os pacientes perguntam bastante, que é a osteoporose, né? Então, muitos já, ou internados, ou até mesmo, principalmente as mulheres ali, que estão ali perto da menopausa, mas que ainda são atletas intensas, e elas querem saber se já tenho que tomar cálcio, vitamina D, se vou ter fratura, enfim, você tem isso também no seu dia a dia? Muito, né? A saúde da mulher é um nicho grande de atendimento dentro do meu consultório. Hoje em dia as mulheres têm tido uma preocupação muito grande em relação a isso, até por maior conhecimento, né, de todas as alterações ali que a própria entrada na menopausa pode trazer, de metabolização não só proteica, mas também de tecido ósseo, de metabolismo de gordura, enfim, e é muito comum essa preocupação, sim. O que acontece? Se essa paciente estiver bem assistida de forma dietética, a gente consegue ter uma oferta de cálcio adequada no próprio planejamento alimentar dela. Então, às vezes o paciente olha para mim e fala assim, mas eu não preciso suplementar cálcio? Se ela é uma paciente que consegue atingir o aporte de cálcio através da alimentação, né, e isso associando a todas as vitaminas e minerais ali importantes nessa prevenção de perda de massa óssea, a gente não precisa sair suplementando. Agora, se é uma paciente que já chega com uma perda de massa óssea, precisa extra alimentação ainda fazer aporte, aí sim a gente faz a suplementação específica. Mas é uma preocupação recorrente e muito pertinente que elas trazem em consultório, sim. Mas não é difícil, através da alimentação, se a pessoa tiver bons hábitos alimentares, da gente conseguir atingir ali em torno de 1.200 miligramas de cálcio tranquilamente através da dieta. Perfeito. Precisa fazer um acompanhamento, né? Não dá só para tomar a dose padrão para todo mundo, Isso, né? e aí o que eu falo? Se existe um desgaste ósseo, e o paciente suplementa, mas não tem um bom suporte dietético, né, muitas vezes essa suplementação, se ela não for ainda em valores bem acima do habitual, não vai surtir efeito para a prevenção da perda de massa óssea. Por quê? Porque a gente precisa suplementar quando a dieta está ok, mais a suplementação que vai entrar para fazer o extra, né? Não é à toa que chama suplementação. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito para a gente poder suplementar e colher os benefícios daquela suplementação de fato, né? Muito bom, Flávia, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu abordar pacientes idosos, atletas, e conseguiu ajudar o pessoal que está assistindo, tirar mais dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar ali que a gente responde. Você pode me ajudar a responder Com também. certeza, Muito fico obrigado. à disposição. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal e agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje. Vamos lá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, obrigada por toda a troca. Eu fico à disposição, se surgirem dúvidas, para estar auxiliando aí nas respostas. Acho que uma orientação geral, independente de
patologias específicas ou não, quanto mais saudável for a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida, pensando em monitoramento de estresse, monitoramento da qualidade do sono, prática de atividade física regular, né? Alimentos de verdade, evitar os processados, que isso muitas vezes traz um monte de conservante, um monte de aditivo químico que vai deixar o nosso organismo inflamado e ainda vai prejudicar tanto a perda óssea, tanto o catabolismo muscular. A gente consegue ter uma saúde de forma muito mais assistida, e isso vai levar ao longo da vida, durante as fases, seja lá, né, uma menopausa, envelhecimento, enfim, uma cirurgia de prótese futuramente. Quanto mais bem nutrido a gente tiver e quanto antes a gente começar com esse cuidado alimentar, melhor a gente vai se preparando ali para todas as fases que o envelhecimento, todo mundo quer envelhecer e todo mundo quer envelhecer bem. Então, quanto mais bem nutrido a gente tiver, as chances aumentam disso acontecer, né? Acho que é isso. Perfeito. Então, hoje vocês viram que a nutrição, ela não é um acessório, ela faz parte do processo durante toda a nossa vida para a gente chegar lá com a nossa aposentadoria muscular muito bem. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui assistindo o Orthotalks do episódio de hoje. Obrigada.